Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da espiritualidade católica nos meus endereços digitais, minhas mídias na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 28 de junho de 2026, domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo. É um dia de muita festa. Os principais apóstolos de Cristo, dentro da 13ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o A, a cor é vermelha neste dia, porque ambos os apóstolos, Pedro e Paulo, foram mártires. No rito temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio próprio. Então, é um dia em que devemos estar prontos para a vigília, a missa de vigília de São Pedro e São Paulo e também a missa principal, a solenidade. Eu vou passar a liturgia da solenidade. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 33 na Bíblia Vulgata, ou 34 na de Jerusalém. Versículos 2 ao 3º, 4 ao 5º, 6 ao 7º, 8 ao 9º, refrão, versículo 5º. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Repitamos: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor de todos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu
refúgio. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Repitamos: de todos os temores me livrou, Senhor Deus. Vamos à segunda leitura, a leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º e 17 ao 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, hoje então, solenidade de São Pedro e São Paulo. No dia anterior foi rezada também a missa da vigília de São Pedro e São Paulo apóstolos. Pedro e Paulo, segundo o livro Deus Conosco, são colunas da igreja que, de modos diferentes no pensar e no agir, foram unidos no martírio pela mesma fé e testemunho de Cristo Jesus. Pedro nos lembra a igreja organizada em sua instituição e Paulo a dimensão da igreja missionária. Foram os fundadores da nossa fé, do povo cristão. Eles nos deixaram a nobre herança da fé, juntamente com os outros apóstolos.
Somos hoje os continuadores e os passadores desta mesma fé em Cristo e somos a igreja do tempo de agora, chamada a dialogar, a não ter medo das adversidades, sendo sinal do reino. O Senhor espera agora o nosso testemunho. Diante do testemunho desses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, somos levados a refletir sobre os dons que Deus concede para a edificação de seu povo. Os dons concedidos por Deus são verdadeiros fermentos nas comunidades. Anunciar o Evangelho é um encargo que se impõe a quem foi batizado. Celebremos com fervor esses dois apóstolos que só nos honram pelo trabalho que fizeram no início da igreja. Aqui no livro Palavra e Vida, temos a leitura divina, Léxio Divina, leitura orante. Vamos, então, saber como é essa leitura orante proposta para Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 19. A leitura: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. A meditação: quando este texto foi escrito, Pedro já tinha dado a sua vida por Cristo em Roma. Jesus não o rejeitara porque o tinha traído na paixão, nem tampouco abandonou Paulo porque tinha perseguido sua igreja. Valorizou os dons de ambos e eles reconstruíram sua vida. Oração. Vamos à oração proposta na Léxio Divina, na leitura orante. Senhor, também me entregastes vossos dons, que eu não desanime por causa das minhas falhas constantes, mas com vossa graça me levante e vos sirva nos irmãos. Ação. Quando errar, aceitarei ser corrigido e procurarei valorizar os dons que vós me destes, Senhor. Então, vamos saber um pouco mais sobre essa solenidade, porque ela vai ser num domingo muito importante, e temos aqui um texto do Frei Jorge Luiz Maosque, da Ordem dos Frades Menores, no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, que diz o seguinte: a festa de São Pedro e São Paulo nos faz entender a base sobre a qual a igreja foi edificada desde os seus primórdios. Por meios diferentes testemunharam a fé em Jesus Cristo e construíram a Igreja Católica. Participação, comunhão e missão são as marcas deixadas por eles, que precisam ser sempre de novo assumidas pelos cristãos de hoje, pois são realidades constitutivas da Igreja em todos os tempos e lugares. Aprendemos ainda que a graça de Deus que age em nós é muito maior que nossas fraquezas e medos. A pedra angular da Igreja é Jesus Cristo, como afirma São Paulo em seus escritos. A exemplo de São Pedro e São Paulo, sejamos pedras vivas na construção da Igreja de Cristo Jesus, chamada a ser sinal do reino. Pedro, o primeiro Papa, sinal de comunhão. Paulo, missionário, sinal da Igreja em saída. Então, são essas as reflexões sobre São Pedro e São Paulo. O dia de São Pedro e São Paulo é 29, mas a missa e solenidade em homenagem aos dois apóstolos será no dia 28 de junho, domingo, que é o dia de preceito e todos podem participar. Vamos agora aos santos do dia. Temos um outro santo chamado Paulo, São Paulo I, que foi Papa. De acordo com o site do Vaticano, ele é do dia 28 de junho. Paulo, Papa, caso único da Igreja, foi o primeiro Papa a suceder seu irmão Estevão II, também Papa, após seu falecimento no século VIII. Este homem bondoso governou a igreja cujas terras foram invadidas pelos lombardos,
mas recebeu a ajuda dos francos. São Paulo I salvou muitas relíquias cristãs dos saques. Santo do dia 28 de junho, Santo Argemiro de Córdoba, mártir. Em Córdoba, na Andaluzia, sudoeste da Espanha, Santo Argemiro foi mártir, monge já de idade avançada durante a perseguição dos mouros. No reinado de Maomé II, diante da ordem do juiz de renegar Cristo, fez uma solene profissão de fé na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, e começou a rezar o credo quando foi morto pela espada. Santo do dia 28 de junho é Santo Irineu de Lyon, na França. De acordo com o site do Vaticano, Irineu era natural da Ásia e nasceu provavelmente em Esmirna, mas viveu na Gália em 177 depois de Cristo, ano 177. Ainda jovem, teve como professor o bispo Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo São João. Para evangelizar celtas e germânicos, ele aprendeu as línguas destes povos, conhecidos como bárbaros. Uma das heresias que enfrentou foi o gnosticismo, movimento filosófico religioso segundo o qual a fé ensinada pela Igreja era apenas simbolismo. Dos seus escritos sobraram apenas 2 obras, os 5 livros intitulados Contra as Heresias e a Exposição da Pregação Apostólica. Na sua obra Contra as Heresias, ele diz que a Igreja, não obstante esteja espalhada pelo mundo, preserva com zelo a fé dos apóstolos, como se residisse em uma só casa. As línguas do mundo são diferentes, mas o poder da tradição é único e idêntico. As igrejas fundadas na Alemanha não receberam nem transmitiram uma fé diferente, tampouco aquelas fundadas na Espanha, entre os celtas, nas regiões orientais, Egito, Líbia ou no centro do mundo. Para Irineu, olha só, para Irineu, que é o santo deste dia, para ele, que expôs com clareza verdades da fé, o credo dos apóstolos era a chave para interpretar o evangelho. A glória de Deus, escreve, dá a vida. Por isso, aqueles que veem Deus recebem a vida. Desta forma, aquele que é ininteligível, incompreensível e invisível torna-se visível, compreensível e inteligível pelos homens para dar a vida a quem o compreende e vê. Quem não recebeu a vida não pode viver, porque a vida só pode ser recebida com a participação do ser divino. Pois bem, esta participação consiste em ver Deus e em gozar de sua bondade. Logo, os homens verão a Deus para viver e se tornarão imortais e divinos em virtude da visão de Deus. Então, é essa história de Santo Irineu de Lyon. Shalom Adonai, neste dia de São Pedro e São Paulo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, pois afinal de contas vem de Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados dos evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final. Esteja preparado para você ir para o céu e viver por todos os séculos dos séculos, definitivamente com Deus. Não vá querer viver sem Deus, porque será um tormento eterno. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, como de fato ele é no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo,
Consolador. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.